Boa noite. Boa noite. A economia brasileira encolhe e o país vive a pior recessão de sua história recente. O brasileiro ficou 9% mais pobre nos últimos anos. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que já está preso, torna-se réu pela 8ª vez. Nesse processo, o Vacari é acusado de arrecadar propina do pré-sal. Juiz Moro manda sequestrar apartamento vizinho ao de Lula, em São Bernardo do Campo. A suspeita é de que o imóvel foi comprado com dinheiro sujo, em nome de Laranja. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, vira réu no Supremo e vai responder por corrupção. Temer defende a sua reforma da Previdência. O presidente diz que quem reclama é minoria e ganha bem mais do que o teto. 2 manifestações vão marcar o Dia Internacional da Mulher amanhã no centro de São Paulo. Os movimentos feministas estão divididos sobre as principais reivindicações. O Jornal da Gazeta está no ar. O presidente da torcida Mancha Alviverde, Anderson Nigro, mais conhecido como Nando, prestou depoimento à polícia sobre a morte de Moacir Bianchi, um dos fundadores da organizada. A polícia intimou o presidente da Mancha para esclarecer o que aconteceu na reunião marcada para acalmar uma rixa entre membros da organizada. Anderson Nigro negou estar envolvido em brigas internas da torcida e ter convidado integrantes da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, para participar de uma reunião na sede da Mancha Alviverde, na zona oeste de São Paulo. A polícia já identificou um suspeito do assassinato de Moacir Bianchi. A informação foi divulgada pelo SBT. O homem, que também é membro da Mancha Alviverde, seria integrante de uma facção criminosa. De acordo com informações preliminares da polícia, Moacir Bianchi teria discutido com o autor do crime numa reunião da torcida organizada. Juiz Sérgio Moro aceita mais uma denúncia contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e ele se torna réu pela 8ª vez. Desta vez, Vacari vai responder pelo crime de corrupção passiva. Na Lava Jato, ele já foi condenado a 41 anos de prisão. O ex-tesoureiro do PT está preso no Paraná desde abril de 2015. Nesta nova ação penal, ele é acusado de arrecadar propinas para o PT em contratos do pré-sal. Além de Vacari, viram réus o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, os ex-gerentes da estatal, Eduardo Costa Musa e Pedro Barusco, o ex-presidente da Sete Brasil, João Carlos de Medeiros Ferraz, e Guilherme Esteves de Jesus, apontado como operador do esquema de corrupção na Petrobras. Musa, Barusco e João Ferraz são delatores da Lava Jato. Renato Duque, que tenta fechar uma delação, está preso desde março de 2015 e já foi condenado a mais de 50 anos de prisão. Ele também está detido no Paraná. Guilherme Esteves de Jesus chegou a ser preso, mas foi solto logo em seguida. O juiz Sérgio Moro ouviu hoje uma testemunha de defesa do ex-presidente Lula, no processo que investiga a propriedade do triplex em Guarujá. 5 pessoas iriam prestar depoimentos, mas a defesa de Lula dispensou 4. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, e o ex-ministro Aldo Rebelo, do PCdoB, só ficaram sabendo que tinham sido dispensados quando chegaram ao prédio da Justiça Federal em Brasília. Hoje só foi ouvido, por videoconferência, o ex-ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Hage. Ele falou por cerca de 1 hora sobre o trabalho que fez durante o governo Lula e afirmou que não teve conhecimento de irregularidades na Petrobras. Hage também destacou que Lula jamais interferiu em qualquer atuação da CGU ou dos órgãos de combate à corrupção ligados ao governo federal durante os seus 2 mandatos. Para a defesa do ex-presidente, o depoimento de Hage demonstrou a intensa atuação de Lula e de seu governo no combate à corrupção. Nesta ação, Lula é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a acusação, R$3,7 milhões em propinas foram pagos ao ex-presidente. Para os procuradores do Ministério Público Federal, a propina se deu através da compra e reforma do apartamento no Guarujá e do custeio do armazenamento de bens de Lula. O ex-presidente nega as acusações. Em outra ação da Lava Jato, em que Lula é réu, o juiz Sérgio Moro pediu à Justiça Federal o sequestro do apartamento vizinho ao da residência do ex-presidente em São Bernardo do Campo. A suspeita é de que tenha sido comprado com dinheiro de propina da Odebrecht.
A cobertura número 121 do edifício Hill House tem quase 190 metros quadrados, é vizinha ao apartamento de Lula e está em nome de Glaucus de Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai. Segundo investigadores da Lava Jato, o imóvel foi comprado com dinheiro de propina da empreiteira Odebrecht e Glaucus teria sido usado como um laranja de Lula. O valor pago foi de R$504 mil, apesar de um laudo atestar que a cobertura vale mais de R$1,5 milhão. Segundo a defesa de Lula, ele apenas aluga o apartamento 121. O pedido de sequestro foi feito em fevereiro, depois que uma oficial de justiça pediu a Roberto Teixeira, advogado e amigo de Lula, uma cópia do contrato que está em nome de Dona Marisa Letícia, que morreu no mês passado. Teixeira não entregou o documento. O sequestro judicial do imóvel não impede que o ex-presidente continue usando o apartamento. Trata-se de uma medida judicial que impede a venda do imóvel, mas não altera a posse. Durante reunião com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o presidente Temer declarou que a população precisa se conscientizar sobre a reforma da Previdência. O encontro do Conselhão, grupo que engloba representantes do governo, do empresariado e de diferentes setores da sociedade civil, aconteceu no Palácio do Planalto. Michel Temer disse que 63% dos trabalhadores brasileiros terão aposentadoria integral, porque ganham o salário mínimo, e que é a minoria quem discorda da reforma. Quem reclama é quem, na verdade, ganha muito mais, quem está muito acima desses tetos. Quem tem aposentadoria precoce, quem tem aposentadoria antes da Previdência Geral, né? O que nós estamos igualando a aposentadoria do setor público, do setor privado, com a classe política. Todo mundo pergunta, a classe política, a aposentadoria será uma só. Também hoje, em um outro evento, Michel Temer anunciou que vai leiloar ou renovar a concessão de 55 projetos, entre rodovias, ferrovias, terminais portuários e linhas de transmissão de energia. A previsão do governo é que mais de 45 bilhões de reais sejam investidos nesses projetos. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que a economia brasileira encolheu 3,6% em 2016. Diante desse cenário, a população teve queda na renda e empobreceu 9%. O país vive o pior quadro de recessão da história. Depois da divulgação desses números, em entrevista coletiva, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o resultado é como olhar no espelho retrovisor. Foi o segundo ano seguido de queda. Em 2015, o PIB já havia recuado 3,8%. Segundo o IBGE, essa sequência de 2 anos seguidos de baixa só foi verificada no Brasil em 1930 e 1931. De acordo com o IBGE, a crise foi generalizada no ano passado e, pela primeira vez, todos os setores registraram recuo de atividade. Na agropecuária, a queda foi de 6,6%. Na indústria, de 3,8%. E no setor de serviços, 2,7%. De acordo com os dados divulgados hoje, o consumo das famílias, que por muitos anos sustentou o crescimento do PIB, também seguiu ladeira abaixo em 2016. No ano passado, as famílias consumiram 4,2% a menos que em 2015. A alta dos juros, a restrição ao crédito, o aumento do desemprego e a queda da renda explicam esse resultado, de acordo com o IBGE. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o número do PIB é resultado de uma série de políticas que levaram a economia brasileira a enfrentar a maior crise da sua história. Segundo ele, no entanto, o país já está saindo da recessão. Agora nós estamos no processo de saída dessa crise. O PIB que foi divulgado hoje, inclusive do quarto trimestre, se refere ao ano passado. Isso é o espelho retrovisor. E questionado sobre o cumprimento da meta fiscal, o ministro não descartou o aumento de impostos. O nosso compromisso é, de fato, cumprir a meta de 2017. E faremos o que for necessário, seja contingenciar despesas, se for necessário, ou, no limite, até se for necessário, aumento de impostos. Agora, não há dúvida que a carga tributária no Brasil é elevada, etc. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre o resultado do PIB e a política econômica do ministro Henrique Meirelles. Com o mandato subjúdice no Tribunal Superior Eleitoral e com as delações da Odebrecht voando sob sua cabeça, Michel Temer fará nas próximas semanas um esforço para mudar de assunto.
Ele tentará injetar ânimo econômico dentro da crise política. Para começo de conversa, o governo trata como coisa do passado a recessão histórica que o país vive, com 2 anos consecutivos de queda do PIB. Temer agora diz que está recolocando o país nos trilhos e que entregará ao sucessor uma locomotiva em movimento. Nesta terça-feira, dia em que o IBGE informou que o PIB levou um tombo de 3,6% em 2016, depois de já ter mergulhado 3,8% em 2015, Temer atirou para todos os lados. Disse que fará uma reforma tributária em fatias, anunciou um pacote de concessões à iniciativa privada e distribuiu afagos ao Congresso ao empossar um deputado do PMDB no Ministério da Justiça e um senador do PSDB no Itamaraty. Temer sabe que seu otimismo econômico depende da boa vontade do Congresso. Há na praça tímidos sinais de recuperação da economia, mas Temer, acossado pela crise, tenta colher resultados econômicos antes do amadurecimento dos frutos. Basta que o Congresso rejeite a reforma da Previdência ou aprove uma reforma pífia para que o otimismo do governo vire fumaça. Temer faz o que lhe resta, vende à plateia um futuro de prosperidade. É fácil fazer isso, já que o futuro não pode ser cobrado nem conferido. O futuro, você sabe, a Deus pertence. Enquanto espera, você pode perguntar, mas e quanto ao passado? Quem responderá por ele? Boa noite. O saque das contas inativas do FGTS começa a ser liberado na sexta-feira. De acordo com o governo federal, mais de 30 milhões de trabalhadores serão beneficiados. Jacineide aproveitou a hora do almoço para ir à agência da Caixa Econômica Federal no centro de São Paulo. Ela ainda não sabe se tem dinheiro do FGTS numa conta inativa. Faz 20 anos, 17 anos por aí que eu trabalhei, né? Aí pedi a conta de todas. É isso que eu quero saber, se eu tenho ou não. Valdir também tem esperança de encontrar algum saldo que possa ajudar a pagar as dívidas. Banco, usaram o meu nome para comprar um carro e não pagaram. Aí sobrou para mim. Tem direito ao saque das contas inativas todo trabalhador que pediu demissão ou teve o contrato de trabalho finalizado por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015. Esse trabalhador deve procurar uma agência da Caixa e apresentar o número de inscrição do PIS/PASEP, documento de identidade e a carteira de trabalho, com um comprovante de encerramento do contrato. Neste primeiro lote, os saques já podem ser feitos a partir da próxima sexta-feira, dia 10. Cerca de 4.800.000 pessoas, nascidas entre janeiro e fevereiro, vão poder retirar o benefício, cerca de 16% do total. A expectativa é que os saques desta primeira liberação cheguem a 6 bilhões de reais. É preciso ficar atento às outras datas. No dia 10 do mês que vem, a Caixa libera os saques para os trabalhadores nascidos em março, abril e maio. A partir de 12 de maio, será a vez de quem nasceu em junho, julho e agosto. No dia 16 de junho, o resgate será permitido para pessoas de setembro, outubro e novembro. E quem nasceu em dezembro só poderá retirar o dinheiro a partir do dia 14 de julho. As agências da Caixa Econômica Federal ficarão abertas no sábado para auxiliar na liberação do FGTS. Davi, que está desempregado, recebeu a boa notícia. Pagar as contas, pagar o que eu tenho para pagar, né? Estou inadimplente, pagar a financeira. A Caixa Econômica esclarece que se por acaso o trabalhador constatar que a empresa onde foi funcionário não fez os devidos depósitos na conta do Fundo de Garantia, ele deve procurar o Ministério do Trabalho e, se for necessário, entrar com uma ação na Justiça. Com a crise e o desemprego, muita gente tem procurado alternativas para ganhar dinheiro. Perto dos estádios de futebol, além dos tradicionais lanches, é possível agora encontrar gente que revende pizzas inteiras. Tentar acompanhar o Wagner não é fácil. Pizza, família, olha a pizza, pizza! Ele vai chamando a clientela no gogó e parece que dá certo. Cada saída ele leva 12 pizzas. E esvazia rápido, viu? Vendendo cada uma por R$15, ele consegue trazer uma boa renda para casa, já que está desempregado. Achei essa deixa aí, tô vindo pra rua e tô ganhando dinheiro. Tô pagando minhas contas, graças a Deus. Tá dando para pagar o quê? A casa, base é básico da casa, água, luz, telefone, faculdade da menina. Logo, logo as pessoas, uma a uma, vão fazendo seu pedido. E comem na rua mesmo, sem frescura.
O recheio pode ser um pouco magro, mas ninguém está reclamando não. Tá fininha, sem recheio ou tá no ponto bom? Tá gostoso. Ah, tá boa, tá bom. E é uma pra cada um, né? Eu vi que a fome tá grande. Ah, tá bom. Depois do rolê assim, ó, deu uma fome. Gente, o cheirinho aqui tá muito bom. E você sabe como é passar em frente a uma pizzaria quando a gente tá com fome, né? E o bom daqui é que você não precisa esperar, ó, o delivery chegar. É só escolher uma e pronto. O Dirceu está há 4 anos no ramo. Foi um dos pioneiros na arte de vender pizzas nas ruas. Ele tem uma pizzaria própria que fica no centro, mas aproveita para vender nas calçadas com preço mais em conta. E olha que já vendeu bastante. Aí eu peguei e falei, vou montar uma pizza que vai um pouco menos de recheio, mas que é possível fazer a venda dela. Aí eu comecei a vender de porta em porta, comecei a vender por aí eu arrumei um motoqueiro para vender para mim, e aí arrumei um menino de bicicleta, arrumei outro rapaz, e assim foi indo. Aí eu falei, mas eu preciso aumentar a quantidade. Aí eu peguei e levei 20 pizzas para um estádio, vendeu tudo. Eu levei 80, foi tudo, levei 100, foi tudo. Eu cheguei a vender 830 pizzas no estádio do Corinthians num jogo. Estima-se que tem mais de 15 mil pizzarias no Brasil e parece que ainda é pouco. Até no comércio ambulante existe muita concorrência. Um pouco das concorrências hoje ela acabou atrapalhando, né, o segmento, porque diminuiu a quantidade, porque algumas pessoas começaram a fazer em casa, começou a fazer uns negócios sem capricho, sem trato nenhum, sem procurar os produtos certos para fazer. Isso incomoda um pouco, porque o cara vende uma pizza ruim, quando você vai vender açúcar, acha que é a mesma do que vendeu, né? Mas não tem jeito. Paulistano que é paulistano come pizza em qualquer lugar, seja no estádio, em casa ou na calçada, a pizza sempre estará presente. Aproveita e come uma pizzazinha também? Mais tarde. Nem enjoa da pizza. Ah, não tem como enjoar, né? Quem enjoa de pizza, gente? Não tem como enjoar, né? Em São Paulo, 2 manifestações feministas estão marcadas para amanhã, Dia Internacional da Mulher. Apesar de terem bandeiras comuns, os movimentos divergem em relação às principais reivindicações. Um termo nem sempre compreendido, que tem sido até recusado por muitas mulheres. Afinal, o que é ser feminista? É ser livre, é querer que homens e mulheres tenham as mesmas condições de vida e de trabalho. Não é a inversão de mulheres oprimindo homens, como normalmente as pessoas falam, não, agora vocês querem pisar nos homens, né? Não tem nada a ver com isso, isso é uma banalização até um pouco infantil, né? Fernanda é uma das organizadoras da marcha pelo Dia Internacional da Mulher, com concentração marcada para amanhã à tarde na Praça da Sé. Entre as bandeiras do movimento estão a legalização do aborto e o fim da violência contra a mulher. Mas o foco principal da marcha, diz ela, é o protesto contra a reforma da Previdência. Se a reforma passar, o que nós vamos ter em pouquíssimo tempo é um empobrecimento brutal das mulheres, né? Porque somos nós as pessoas que estamos na base da pirâmide social. O evento, que espera a presença de 20 mil pessoas, está sendo encabeçado por 80 entidades, movimentos sociais, de moradia, pela Central Única dos Trabalhadores e partidos políticos, PT, PCdoB e PSOL. Divergências políticas e partidárias acabaram dividindo a luta feminista em São Paulo. Um outro ato está marcado para o mesmo horário aqui no Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista. O grupo dissidente preferiu separar assuntos da conjuntura política atual de temas históricos da pauta pela igualdade de gênero. Pela igualdade de direitos, pela igualdade de gênero, contra um conservadorismo que vem colocando a mulher, dizendo que mulher tem que ser linda, recatada e do lar. Marina diz que o ato no MASP se organizou de forma horizontal, sem instituições, embora, segundo ela, tenha o apoio também de um partido político, o PSTU. Foi convocado pela internet e já tem mais de 6 mil confirmações. Na descrição do evento, a organização afirma que o ato busca atender ao chamado de feministas como Angela Davis, para promover uma paralisação internacional das mulheres. Davis, que tem 73 anos, é um ícone da luta pelos direitos civis e das mulheres. Fez parte da liderança do Partido das Panteras Negras nos Estados Unidos, que lutava pela proteção de negros contra a represália policial. Em 1970,
foi acusada de assassinato e sequestro por seu suposto envolvimento em um tiroteio durante o julgamento de 3 adolescentes negros, mas foi absolvida anos depois. Os atos que estão marcados para amanhã em São Paulo são diferentes, mas têm essência parecida. Tanto que a intenção é que a passeata da Paulista encontre o grupo da Praça da Sé. Até para não deixar a cidade intransitável, né? Vamos usar as mesmas vias. Em São Paulo, com 17 milhões de pessoas, 2 atos não é um problema. O laudo necroscópico mostra que o garoto de 13 anos, supostamente agredido por funcionários da rede de restaurantes Habib's, na zona norte de São Paulo, morreu por uso de lança-perfume. Na análise, também foram comprovados sinais de agressão no corpo de João Vitor, mas o laudo não relaciona essas lesões à morte. Agora, a Polícia Civil quer entender como se deram as agressões e a prestação de socorro ao menino, antes de responsabilizar os empregados do restaurante. Tudo fechado na lanchonete onde o caso aconteceu no dia 26 de fevereiro. A morte de João Vitor Souza de Carvalho, de 13 anos, foi registrada como suspeita, mas hoje o caso teve uma reviravolta. O laudo necroscópico do Instituto de Criminalística concluiu que ele morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória com alterações cardíacas agudas e crônicas. O exame apontou ainda que o sangue de João Vitor tinha traços de consumo de lança-perfume e de cocaína. Essa combinação causa arritmia cardíaca, o que pode resultar numa parada cardiorrespiratória. Também foram comprovados sinais de agressão no corpo de João Vitor, mas o laudo não relaciona as lesões com a morte. O couro cabeludo estava sem lesões e o legista responsável também relatou a ausência de sinais hemorrágicos e de lesões traumáticas. Desta forma, foi concluído que a morte ocorreu de forma súbita e teve origem cardíaca, relacionada ao uso de substâncias entorpecentes ilícitas. Nessas imagens é possível ver o garoto com pedaços de madeira na mão, bem ao lado do local. Após João Vitor correr pela rua com uma madeira, ele é seguido por 2 pessoas que seriam os funcionários da rede. Em seguida, João aparece desacordado. 2 testemunhas disseram no depoimento que viram funcionários da lanchonete dar um soco em João Vitor. Agora, com o resultado do laudo, diminui a suspeita sobre os seguranças serem os responsáveis pela morte do garoto. Segundo a polícia, João Vitor Souza de Carvalho já assinou um ato infracional por roubo de um celular em 2014, quando tinha apenas 11 anos. O advogado Ariel de Castro, que acompanha o caso pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo, diz que o laudo não é conclusivo e pede que a polícia trate o assunto com cautela. Segundo Ariel, é preciso ouvir as testemunhas e pedir mais detalhes ao IML sobre as agressões encontradas pela perícia no corpo do menino, além de analisar outras imagens do circuito interno do restaurante para entender melhor o caso. Em nota, o Habib's afirma que os funcionários envolvidos no caso continuarão afastados e que, após as apurações finais, tomará as medidas cabíveis e emitirá um novo comunicado. O presidente Michel Temer deu posse aos novos ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, e da Justiça, Osmar Serralho. O senador Aloysio Nunes, do PSDB, assume o Itamaraty no lugar do também tucano José Serra, que estava no cargo desde maio do ano passado e pediu demissão há 2 semanas por motivo de saúde. Aloysio era líder do governo no Senado, função que vai ser exercida por Romero Jucá, do PMDB. O deputado federal Osmar Serralho, do PMDB, passa a comandar o Ministério da Justiça. Antes, o cargo era de Alexandre de Moraes, que agora será ministro do Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia e o senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia, virou réu na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pelo recebimento da denúncia e foi acompanhado por Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. O ministro Dias Toffoli também votou pelo recebimento da denúncia, mas somente em relação ao crime de corrupção e não ao de lavagem de dinheiro. Para o Ministério Público, Waldir Raupp recebeu R$500 mil de propina da construtora Queiroz Galvão, dinheiro supostamente usado em sua campanha ao Senado em 2010. O valor teria sido pago por meio de doações eleitorais oficiais. Waldir Raupp nega as acusações. No Rio, a Justiça aceita denúncia envolvendo corrupção em Furnas. Entre os réus está o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB.
A ação penal foi aberta depois de 12 anos das primeiras denúncias de corrupção na estatal do setor elétrico. Durante o depoimento na CPI dos Correios, o ex-deputado Roberto Jefferson disse que havia um esquema de caixa 2 na empresa que abastecia partidos políticos. O Ministério Público aponta desvios de 54 milhões de reais em 2 contratos de termoelétricas em Campos dos Goitacazes e em São Gonçalo, no Rio, entre 2000 e 2004. Além de Jefferson, a Justiça Estadual do Rio aceitou a denúncia e abriu ação penal contra outras 6 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o lobista Nilton Monteiro, que também se tornou réu nessa ação penal, 156 políticos foram beneficiários do esquema de corrupção na estatal. O ex-diretor de Furnas, Dimas Toledo, apontado pelo Ministério Público como responsável por organizar o recebimento de propina, não foi incluído entre os réus. Como tem mais de 70 anos, as penas para ele já prescreveram. Dimas Toledo também foi citado em delações da Lava Jato como apadrinhado de Aécio Neves, presidente do PSDB, em Furnas, para receber propinas da estatal. Aécio nega. Ex-executivo da Odebrecht diz que Edinho Silva, ex-tesoureiro de Dilma, pediu 30 milhões de reais por caixa 2. A informação foi dada pelo ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele falou dentro da ação do PSDB que pede que a chapa Dilma Temer seja cassada. Segundo o delator, o dinheiro foi usado para comprar o apoio de partidos que integraram a coligação da campanha em 2014. Ele relatou o repasse de 7 milhões ao PROS, PCdoB e PRB. O ex-tesoureiro e atual prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, nega. Ele classificou a menção como uma afirmação sem nexo e sem rastro com a realidade. Os 3 partidos também negaram qualquer irregularidade. Ex-funcionário da Odebrecht diz que a empreiteira movimentou 3 bilhões e 300 milhões de dólares em pagamentos ilícitos. Segundo Hilberto Mascarenhas, o montante saiu do Departamento de Propinas da Odebrecht entre 2006 e 2014. De acordo com o executivo, entre 500 e 680 milhões de dólares foram destinados a financiar campanhas eleitorais aqui no Brasil por Caixa 2. O restante do dinheiro era usado para pagar propinas, obras e serviços no exterior. Mascarenhas disse que a empreiteira corrompeu agentes públicos na Angola e na América Latina. Ele detalhou ainda os pagamentos feitos aos ex-marqueteiros do PT, Duda Mendonça e João Santana. Também em depoimento, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, reafirmou que o presidente Michel Temer pediu dinheiro para campanhas do PMDB. O ex-executivo confirmou que Michel Temer participou da reunião no Palácio do Jaburu e solicitou a Marcelo Odebrecht doações para o PMDB na campanha de 2014. No depoimento, ele não teria falado em valores, mas em delação premiada, Melo Filho disse que Temer pediu 10 milhões de reais. 4 milhões foram entregues ao atual ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também do PMDB. Um repasse teria sido feito no escritório de advocacia de José Yunes, ex-assessor e amigo pessoal de Temer. Em seu depoimento à Justiça Eleitoral na semana passada, Marcelo Odebrecht disse não se recordar de Temer ter pedido os 10 milhões diretamente. O ex-presidente da empreiteira disse que o pagamento foi acertado entre Cláudio Melo e Eliseu Padilha. E na sexta-feira o TSE vai fazer uma cariação entre 3 executivos da Odebrecht ouvidos nesse processo que apura irregularidades na chapa Dilma Temer. A cariação vai ser entre o ex-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, o ex-diretor de Relações Institucionais, Cláudio Melo Filho, e Hilberto Mascarenhas, do Departamento de Propinas da empreiteira. Só Melo Filho vai comparecer pessoalmente à sede da Justiça Eleitoral. Os outros serão ouvidos por videoconferência. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Eu sou muito antigo, eu sou do tempo de Por um Punhado de Dólares, que era o nome de um filme que tinha um bandido terrível no oeste, um espaguete western, né? Agora é Por uma Montanha de Dólares. Nada mais, nada menos do que 3 bilhões e 390 milhões de dólares foram pagos pela Odebrecht para comprar políticos brasileiros. Falam que essa delação é a delação do fim do mundo. Eu acho que é a delação do mundo todo, porque ela pega a Dilma, o seu chefe da Casa Civil e ministro da Fazenda, foi delatado como tendo usado os seus cargos
para coletar propinas para o partido e para a sua conta pessoal. Também o ministro da Fazenda dela, o Guido Mantega, o italiano e o pós-Itália. E agora apareceu o João Santana, o filósofo de cabeceira dela, na delação do Mascarenhas. O Mascarenhas, que deu esse total em 8 anos de 3 bilhões e 390 milhões de dólares, que significa aí 10 bilhões e meio de reais em Caixa 2. Bom, aí vem o Fernando Henrique Cardoso, que não tem nada a ver com os governos do PT, e diz que Caixa 2 é um crime mais suave do que corrupção. Você acha? Corrupção é um crime pessoal. Caixa 2 é um crime funcional. Quer dizer, cada vez que essa graninha aí, 10 bilhões e meio de reais, que foram jogados no lixo e no bolso dos corruptos, podia ter sido usada para evitar desemprego, para construir hospitais. E nós só chegamos a essa situação de crise total em que nós estamos exatamente porque isso aconteceu e ninguém foi punido e só Deus sabe se alguém vai ser punido. A verdade é que o Marcelo Odebrecht também está precisando de uma certa lupa aí do Ministério Público em torno dele. No começo ele dizia que puniria a filha que delatasse, não aquela que tivesse cometido o delito. Agora ele diz que é otário, que é bobo da corte. Você conhece algum otário, algum bobo da corte que pegue do seu bolso e compre políticos, agentes do Estado e burocratas por esse dinheirão todo, por essa montanha de dólares? Ora, é bom ver com atenção isso aí, né? Até porque ele está querendo se proteger e proteger, por exemplo, o presidente Temer. Está na hora de rever essa delação, a homologação dessa delação dele, não acha não? Pois bem, eu volto aqui na quinta-feira, direto ao assunto. Pacientes reclamam da falta de remédios nas unidades básicas de saúde de São Paulo. Hoje, o prefeito João Dória autorizou a liberação de uma verba suplementar para a compra de remédios. Há exatamente 2 semanas estivemos na casa do Marcos. Durante este período, ele diz que conseguiu 3 dos 8 remédios que toma. Os outros 5, incluindo comprimidos para o coração, circulação e antidepressivo, continuam em falta na rede municipal de saúde. Não consigo, não encontra, fico rodando, vai unidade, ou liga para lá, sem previsão, não sabe quando vai chegar ou realmente não tem. Ou então anda procurar em outras unidades básicas de saúde. Ele reclama que desde o fim do ano passado vem fazendo uma verdadeira peregrinação por UBSs da Zona Leste. Eu ia 3 unidades ou 4 para procurar, batendo perna mesmo. Assim como a gente fez da outra vez, nós trouxemos a receita com os 5 medicamentos restantes que o Marcos ainda não havia conseguido retirar. Eu entrei lá e desta vez a atendente da farmácia disse que havia 2 desses 5 medicamentos, um anti-inflamatório e um remédio para o estômago. Os outros 3 estão em falta e sem previsão para chegar. Na UBS Cidade Nova, também na Zona Leste, a atendente disse que só tinha um dos 5 remédios do Marcos, o do estômago. Só tem o omeprazol primeiro aqui. Na UBS, o AD Jorge Calil, no Tatuapé, também tinha o remédio para o estômago, mas os outros 4 continuam em falta. O Márcio veio em busca de 5 e conseguiu 2 medicamentos, um para pressão e outro para diabetes. Agora vamos esperar os outros. No caso do seu Antônio, foi o remédio para labirintite que não tinha. O que eles disseram para o senhor? Que está para chegar. Como é que o senhor está fazendo com esse remédio aí da labirintite? Eu compro. O repórter Danilo Oliveira acompanhou a situação em UBSs da Zona Sul da capital. A UBS Cidade Vargas começou a receber os medicamentos, mas ainda faltam analgésicos como dipirona e remédios para diabetes. Os 2 itens também continuam em falta na UBS Jardim Lourdes. No dia seguinte à exibição da nossa primeira reportagem, o prefeito João Dória esteve nos estúdios do Jornal da Gazeta e prometeu, em entrevista a Maria Lídia Flandoli, que as UBSs começariam a receber os remédios a partir de hoje, dia 7 de março. E até 7 de março, os medicamentos estarão nas UBS, nas unidades básicas de saúde. Nesta terça-feira, Dória reconheceu a demora no fornecimento dos remédios. No mês passado, a Prefeitura fechou um acordo com 12 laboratórios para receber doação de medicamentos.
nós conseguimos uma doação de 126 milhões de reais, que não é um valor pequeno e não foi suficiente para atender toda a demanda de todos os medicamentos. Os remédios já estão sendo distribuídos, quase todos desse lote já foram, mas ainda assim faltam remédios. Eu já autorizei uma verba suplementar para a Secretaria de Saúde para fazer a licitação. Agora, o processo licitatório, você tem que obedecer, é regra mandatória, você tem que fazer a licitação, são 90 dias. A chuva e os ventos de origem polar aliviaram um pouquinho o calor hoje aqui em São Paulo. Neste momento chove muito aqui na região da Avenida Paulista, mas nos próximos dias essa nebulosidade deve diminuir e deve voltar a esquentar. Vamos aos detalhes da previsão com Fernanda Azevedo. A frente fria avança pelo litoral do Sudeste e deve levar chuva forte para o Rio de Janeiro. A gente vê aqui no mapa que as áreas de instabilidade também devem atuar no sul do Espírito Santo, nessa outra faixa que vai do interior do Piauí até o leste do Pará e nesta outra área entre Rondônia e Amazonas. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas cidades? Em Porto Velho, mínima de 22, máxima de 32 graus, mesma máxima que em Porto Alegre, no outro extremo, também faz 32 graus. No Rio de Janeiro, chove, mas continua quente, máxima de 31 graus e o dia será ensolarado em Maceió, 32 graus por lá. As áreas de instabilidade começam a perder força no estado de São Paulo nesta quarta-feira. O sol já aparece mais forte e as pancadas de chuva acontecem de forma isolada. Em Marília, deve chover só no fim do dia e a máxima será de 32 graus. Na região de Ribeirão Preto, o dia será ainda mais quente, faz até 34 graus. O tempo só fica um pouco mais fechado no litoral. Em Caraguatatuba faz 29 graus. E as temperaturas vão subir nos próximos dias aqui na capital paulista. Amanhã elas variam entre 18 e 28 graus. Na quinta, a máxima chega aos 30 graus e vai aos 32 na sexta-feira, que será bem ensolarada. Depois de testes de mísseis balísticos pela Coreia do Norte, os Estados Unidos instalaram um escudo antimísseis na Coreia do Sul. Segundo o comando americano, a barreira antimísseis tem função estritamente defensiva e não representa qualquer ameaça a outros países da região. A China, que ontem pediu calma aos Estados Unidos e à Coreia do Sul em suas respostas ofensivas, condenou a instalação do sistema, afirmando que ela representa uma ameaça à soberania da região. O lançamento dos mísseis norte-coreanos levou Washington e Tóquio a solicitar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, que será na próxima quarta-feira. As resoluções das Nações Unidas proíbem a Coreia do Norte de usar qualquer tipo de míssil balístico. Site Wikileaks divulga documentos que revelam suposta atividade hacker da CIA, a principal agência de inteligência dos Estados Unidos. Segundo o site, os documentos fazem parte da primeira leva de 8, que trazem detalhes de um programa secreto de espionagem eletrônica da CIA. Segundo o Wikileaks, com o uso de softwares, a agência teria acesso irrestrito a computadores, celulares e TVs digitais e conseguiria transformar esses aparelhos em microfones encobertos. A veracidade desses documentos e seu conteúdo ainda não foi confirmada, e tanto a CIA quanto o governo americano ainda não se pronunciaram. Depois do vazamento dos documentos, o diretor do Wikileaks, Julian Assange, disse que a divulgação de hoje é excepcional de uma perspectiva legal, política e jurídica. Ele está refugiado na Embaixada do Equador em Londres desde 2012. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. O governo de Donald Trump está concebendo um plano monstruoso. O secretário da Segurança Interna, general da reserva John Kelly, afirmou que está pensando em separar crianças das famílias que entram ilegalmente nos Estados Unidos. Kelly quer acabar com a política da administração Obama, que prendia as famílias e soltava em seguida. Adultos e crianças eram então ajudados por assistentes sociais e podiam tentar um processo de legalização da residência. A nova diretriz sobre a qual Kelly disse à entrevista à CNN que está pensando tem como objetivo muito claro punir os pais e desencorajá-los a entrar ilegalmente em território americano. Os pais seriam presos e as crianças seriam entregues a algum parente ou, na falta deles, encaminhadas a um orfanato. A longo prazo, pode até ser que elas fossem encaminhadas para adoção.
Em bom português, o governo americano está sequestrando crianças que não são culpadas pela decisão dos pais delas de migrar sem a documentação necessária. O general Kerry se referia a imigrantes da América Central, atravessam o México e tentam entrar nos Estados Unidos pelo sul. No finzinho de janeiro, correu um boato muito parecido entre os brasileiros sem documentos em Nova York. O boato dizia que a polícia estava prendendo os pais e os vizinhos se mobilizavam para que as crianças ficassem sob a tutela de amigos, para não serem entregas a reformatórios, até a maturidade. Eu me pergunto se essa ideia trágica do governo Trump não vai ser contestada nos tribunais pelos grupos de defesa de direitos humanos. Ou então se não ocorrerão protestos na Europa ou em países onde não se tratam os imigrantes como se fossem bichos. Mas o fato é que o governo Trump parece não ter limites. Prender os pais e usar as crianças como forma de dissuasão da imigração ilegal é o cúmulo da maldade. É eticamente indefensável. É um crime cruel contra a humanidade. É assim que o mundo gira. Boa noite. A Companhia de Engenharia de Tráfego liberou hoje apenas uma faixa do viaduto Evaristo Comolatti, no centro de São Paulo. Ontem, uma fogueira feita por moradores de rua atingiu o viaduto, que foi tomado pelo fogo rapidamente. O trânsito na região do Glicério, no centro, ficou complicado ao longo de todo o dia. A faixa liberada vai ajudar os motoristas que precisam seguir no sentido da Radial Leste. Desde ontem, o viaduto estava totalmente interditado. A liberação foi autorizada por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. Uma retroescavadeira retirou todo o entulho do local, que vai passar por outras avaliações para voltar a operar normalmente. Segundo a Defesa Civil, ontem, por volta das 8 da noite, pelo menos 3 moradores de rua acenderam uma fogueira debaixo do viaduto. Como havia muito lixo acumulado, o fogo se espalhou rápido e foi preciso quebrar um muro para apagar o incêndio. Funcionários da USP fazem ato contra cortes no orçamento da universidade. O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores da USP e terminou em confusão com a polícia. Segundo o sindicato, funcionários, professores e estudantes da USP que estavam em frente ao prédio da reitoria foram cercados e atacados por PMs. Bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta foram lançados contra os manifestantes. De acordo com o sindicato, a ideia era conversar sobre a situação financeira da USP e impedir que propostas como congelamento de salários e demissões fossem votadas. Segundo a PM, os policiais responderam com bombas depois de manifestantes terem jogado objetos contra eles. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o Jornal da Gazeta recebe Wilson Fernandes, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Nessa entrevista, Dr. Wilson Fernandes faz uma análise sobre a reforma trabalhista já em debate na Câmara Federal. E eu esclareço que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região abrange a cidade de São Paulo, a Grande São Paulo e a Baixada Santista. Muito obrigada por estar conosco. É recorrente a afirmação que a consolidação das leis do trabalho envelheceu e não acompanhou, não se ajustou aos tempos modernos. Eu quero saber se, no seu entender, o projeto de reforma que está lá já tramitando na Câmara, se ele é um projeto inovador. Não é inovador. Ele trata de algumas questões que são muito importantes, são recorrentes, como você disse, mas ele é apresentado, essa é a minha preocupação, ele é apresentado como uma solução para uma série de problemas do país, das empresas. E esta é a minha preocupação, de que ele seja, por desinformação, ele seja visto como esta solução, que ele não é. Ele apresenta alguns aspectos positivos de alteração da legislação trabalhista, mas que não precisariam ser tratadas no contexto de uma reforma trabalhista. Bastariam algumas alterações pontuais da legislação para que alguns aspectos positivos do que está sendo proposto
fosse adotado. Agora, achei interessante que o senhor fez uma menção a um dos lados da relação do trabalho, que são as empresas. O senhor não falou o lado do trabalhador. E eu vejo também que as representações trabalhistas, sindicais, estão muito preocupadas. Há uma razão por parte da representação do trabalhador para estar preocupado com essa reforma que está em debate? Sim. Eu participei recentemente de uma audiência pública para tratar da reforma trabalhista. Foi conduzida por um representante do Ministério do Trabalho, foi organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a seção aqui de São Paulo. E nesta audiência pública, ao apresentar a reforma trabalhista para quem participava do evento, o representante do Ministério do Trabalho disse textualmente que a reforma trabalhista parte de duas premissas básicas. A primeira é de que não vai haver prejuízo nenhum para o trabalhador. E a segunda é de que as entidades sindicais estão suficientemente maduras para esta nova realidade. Eu argumentei na ocasião que se essas são as premissas da reforma trabalhista, ela está fadada ao insucesso. Por duas razões básicas. Primeiro, se não vai haver mesmo retirada de nenhum direito trabalhista, a reforma é desnecessária. Porque a lei trabalhista estabelece o mínimo. E acima do mínimo, quem quiser pode dar o que quiser. E essa questão da negociação, que parece ser a grande preocupação dos trabalhadores, entendendo que pode abrir a possibilidade da negociação em que o negociado fique acima daquilo que foi legislado. Isso pode acontecer? Pode. Se a proposta de alteração legislativa for aprovada como aí está, pode. É bem verdade que o que ela estabelece é que o que for negociado tem força de lei, né? Basicamente que fique acima da lei. Ela estabelece que o que for negociado tem força de lei. Mas uma das premissas da reforma é de que as entidades sindicais estão suficientemente maduras para essa nova realidade. E eu posso dizer com absoluta certeza de que não estão. Certeza que não estão. Hoje eu ocupo o cargo de presidente do tribunal. Anteriormente eu ocupei o cargo de vice-presidente judicial por 2 anos. Ao vice-presidente judicial no nosso tribunal, cabe, entre outras tarefas, realizar audiências de dissídio coletivo. Basicamente entre sindicatos de empregados e patrões ou sindicato de patrões. E eu posso dizer com absoluta tranquilidade que os sindicatos de empregados, especialmente, não estão maduros para essa negociação. E, além da questão da maturidade, é preciso considerar um aspecto importante, que nós estamos num período de desemprego, nós vivemos uma crise de emprego. E a reforma pode incentivar o empregador a abrir vagas? Este é o grande ponto, Vê essa perspectiva? O senhor vê essa? Não vejo. Eu acho que esse é o grande equívoco da proposta. Eu não acredito que a reforma da legislação, tal como proposta, vai gerar empregos. Alguns aspectos dela são positivos, mas eu acho que não cabe, veja bem, não cabe ao juiz defender esta ou aquela posição por força da própria natureza do cargo. Ao juiz cabe aplicar a lei como ela seja posta pelo Congresso Nacional. Cabe às entidades sindicais de empregados ou de empregadores defender os seus pontos de vista no Congresso. Uma vez alterada a legislação, o juiz é escravo da lei. Mas acho que ao juiz cabe sim alertar para o equívoco dessa argumentação de que uma reforma trabalhista vai gerar empregos. Mas eu vi eu tenho visto alguns argumentos de que o empregador brasileiro tem medo de empregar pela insegurança em relação às leis do trabalho e também pelo discernimento, pela atuação dos juízes do trabalho. Tem fundamento essa compreensão? A justiça do trabalho, ela tem historicamente uma tendência de proteger o trabalhador? Não, eu acho que é um outro equívoco. O que acontece... Para encerrar. O que eu acho?
a legislação trabalhista efetivamente protege o empregado, porque o legislador considera que o empregado é a parte mais fraca dessa relação jurídica. Quando o juiz aplica a lei que é protetiva, passa a impressão de que o juiz é que está protegendo o empregado, quando não é verdade. O juiz aplica a lei que protege. A lei é paternalista? A lei, eu acho que a lei, ela protege a parte mais fraca. Ela protege a parte mais fraca. E acho que em períodos como esse é importante que ela proteja mesmo. Importante que ela proteja mesmo. Daí, ao se falar em negociado sobre o legislado, eu tenho uma grande preocupação, porque em períodos de desemprego é muito sedutor o argumento de que uma eventual retirada de direitos vai gerar novos empregos. Eu acho que esse é o grande equívoco da lei. Tentar convencer a população de que uma alteração legislativa vá gerar novos empregos. Não entendo que isso não é. O que gera novos empregos é a reativação da atividade econômica. Nós acabamos de ver no Jornal da Gazeta a afirmação do ministro Meirelles de que o PIB no último trimestre teve uma retração. É isso que gera desemprego, não é direito trabalhista. Bom, eu não vou discutir economia com o senhor agora, o nosso tempo terminou, mas eu espero que o senhor volte para falarmos, porque esse assunto vai longe. Sim, vai. E certamente o debate está começando. Estou sempre muito obrigada, uma boa noite. Agradeço a oportunidade. Gamberini. Você vai ver a seguir. Começa a fase de grupo da Libertadores. Atlético Paranaense e Chapecoense jogam hoje. 8 clubes brasileiros estão na competição. O Palmeiras entra em campo amanhã contra o Atlético de Tucumã, da Argentina. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. São Paulo que te quero, linda. Linda como tem que ser. São Paulo que te quero, linda. Tu és querida, deixa eu cuidar de você. A Operação Cidade Linda da Prefeitura de São Paulo já está nas ruas, trabalhando todo dia para São Paulo ser como tem que ser. Linda. Linda como tem que ser. Prefeitura de São Paulo. Bota fora, veste casa. Detonamos os preços. Não perca. Se você quer vestir a sua casa pagando muito pouco, vem pro Bota Fora, veste casa. Gente, tem de tudo e o preço é de arrasar. Mas vem logo, hein, porque estão levando tudo. Corre, é só até amanhã. Toalha de banho Veste Casa ou Teca por apenas R$ 9,99 cada. Lençol 170 fios a partir de R$ 9,99 cada. Travesseiro 170 fios por apenas R$ 9,99 cada. Bota Fora, veste casa. Só amanhã na Veste Casa. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Mesmo com o país atravessando um momento difícil, o governo do estado de São Paulo segue melhorando a saúde com um trabalho sério, cuidado e respeito. Trabalho sério que a gente vê nos 11 hospitais já entregues, nos 9 que estão sendo modernizados e nos 10 novos hospitais em construção. Cuidado que a gente nota no atendimento. E aí, Ana, o que você tá achando? A gente é muito bem tratado, né? Com carinho, atenção, com respeito, né? Respeito que a gente sente aqui, num dos 19 novos AMEs. Ambulatórios médicos onde você faz a consulta, o exame e em algumas unidades até a cirurgia. Ah, e tem mais 5 iguais a esse já em construção.
É assim, com trabalho sério, cuidado e respeito, que o governo segue melhorando a saúde em todas as regiões do estado de São Paulo. Porque se tem uma coisa que não pode parar de melhorar, é a saúde. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Que tal apreciar o melhor da gastronomia árabe? Tenho certeza que você também vai adorar a apresentação de Dança do Ventre, que vai ter aqui no palco. Então já sabe, né, bonitinho? Eu estou aqui, como sempre, te esperando com um programa impecável. Todo seu. Hoje, 10h30 da noite. Oferecimento CVC. Sempre com você. Agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Começa hoje para a fase de Grupo da Libertadores da América, principal competição do continente e o objeto de desejo dos clubes brasileiros. Pois é, Estela, são 8 clubes do Brasil participando da competição este ano. Hoje jogam o Atlético Paranaense e Chapecoense, amanhã é a vez de Flamengo e Palmeiras estrearem. Agora é pra valer. Finalmente chegou a Libertadores, a competição mais esperada pelo torcedor do Palmeiras. Há muito tempo não havia tanto otimismo quanto as chances do Verdão na competição. Depois do fim do tabu de 22 anos no Campeonato Brasileiro, a expectativa é por conquistar a América outra vez, 18 anos depois. Aos 35 anos, Edu Dracena é um dos mais experientes do elenco do Palmeiras e tem no currículo a conquista da Libertadores de 2011 pelo Santos. Edu Dracena prevê um duelo muito difícil contra o Tucumã. Para ele, nem mesmo a greve pela qual atravessa o futebol argentino pode facilitar as coisas para o Verdão. Já jogaram 4 jogos já nessa Libertadores, né? 2 de fase de classificação. Então eles estão já no ritmo da competição da Libertadores. E o Palmeiras é o primeiro jogo, né? Então eu acredito que a gente possa sentir um pouco mais do que eles. Temos que ter tranquilidade, humildade e fazer com que o Palmeiras consiga vencer e classificar principalmente essa fase de grupos. Celso, favoritos? São 8 brasileiros participando, realmente é um número muito grande. E os 8 têm possibilidade de chegarem à próxima fase. Pelo nome, pela tradição, pelos times. Mas o Edu Dracena foi muito feliz. O pequeno Tucumã, por exemplo, as pessoas podem menosprezar, mas jogando na Argentina, com apoio do torcedor argentino, realmente é muito complicado. Campo pequeno, os torcedores cantando o tempo todo, vai ser pedreira para o Palmeiras. Vai pressionar ali, né? É isso aí. Celso, muito obrigado, Boa noite, até amanhã. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite para você, hein? Até lá. O melhor da gastronomia árabe está no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.